Não é possível trazermos aqui exemplos de autarquias locais. Não é possível. Porque de 75 a 2024 sabemos nós o que é que aconteceu em Angola de 75 a 2024. Portanto, a Constituição da República de Angola sempre, de facto, fez menção às autarquias locais. Agora, o que se deu é exemplo de Deixa-me- criar uma... deixa-me Não, não, terminar, está deixa-me errado, terminar. doutor, está errado. Não, o doutor percebeu mal e está a rebater mal. Não, está a terminar mal, doutor. Isso até é vergonhoso. Eu disse o seguinte, estou a terminar mal. que não podemos simplesmente... Não, tem que ressalvar isso. Não, deixa-me terminar. Não, doutor, está a pegar minhas palavras. Não, deixa-me terminar. Não, doutor, está a pegar minhas palavras. Vai me deixar terminar ou não? Com as minhas palavras erradamente não, doutor. Deixa-me Com as minhas... terminar. Então, com as tuas palavras, doutor. Com as minhas palavras. E vamos ao terceiro tema. Recentemente, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram a pena, ou melhor, na discussão, a pena máxima de 12 anos aos violadores de menores de idade. Dr. Mário Aragão, como jurista, e como é que olha para esta pena máxima de 12 anos? É branda ou a medida é flexível? A medida é flexível. A medida é flexível e quando eu via a discussão da Assembleia Nacional em sede de Televisão Pública de Angola, que graças a Deus tem sido transmitida em direto, em termos da democracia, não é? Nossa televisão pública transmite isso. Eu tinha visto deputados, quer da bancada parlamentar do MPLA, quer da bancada parlamentar da UNITA, a defenderem mesmo já a castração. Okay. Por quê? Porque não é possível um cidadão armado em que quer se satisfazer as suas necessidades biológicas violar uma criança, vamos imaginar, de 6 meses, de 2 anos, de 3 anos. Portanto, nós temos que pensar, no meu entendimento, penso eu que a posição de alguns deputados que levantaram sobre a castração daqueles cidadãos que violarem menores de 5 anos faz sentido. 12 anos, no meu entendimento, é uma pena branda para um crime bárbaro. Nós estamos a falar de violação de menores de idade. E, infelizmente, Angola tem sido palco de violações. Nós estamos a acompanhar pais que violam filhos, que violam enteadas, pais que violam homens iguais, também já estão a ser violados. Portanto, nós temos que olhar essa questão social com muita seriedade. E os deputados, eu tenho dito que não devem fazer política em questões sérias. E nós estamos a falar de uma lei que, se a memória não me atravessou, é a terceira revisão, não é? Do Código Penal. Uhum. 2020 fizeram uma, e agora mais uma, penso que é a terceira revisão. Nesta terceira revisão, este crime deve ser bem penalizado para que o judiciário depois cumpra o que o legislador fizer. Portanto, eu penso que 12 anos de prisão maior é muito branda. Deveríamos estender para 25, quiçá a pena máxima mesmo de 30 anos. Ou olharmos aquela possibilidade de castração para aqueles indivíduos que violarem crianças menos de 5 anos de idade. Okay. Doutor, há países que têm a pena de morte para quem viola. Acha que Angola pode seguir também por esta linha? Aí o Sr. Jaime não vai querer fazer a revisão da Constituição da República de Angola. Indo para esse caminho, naturalmente, temos que fazer a revisão da República de Angola. Portanto, não, no meu entendimento, eu penso que... Os crimes bárbaros. Não, estamos a ser também extremistas. Angola é um Estado de direito democrático, respeita a cidadania, respeita o cidadão, mas não podemos dizer que temos que ter a pena de morte. Não podemos ter a pena de morte. Devemos respeitar o direito à vida. Se nós tivermos esta penalização, naturalmente vamos ter que revogar a nossa Constituição da República de Angola. Agora, temos que elevar a fasquia da penalização. Agora, pena de morte, eu penso que estamos a ser muito extremistas e Angola nem é um país do extremo. Portanto, nós, enquanto angolanos, somos cidadãos muito benevolentes, mas não podemos abusar da nossa benevolência para que alguns cidadãos façam das suas necessidades a crianças menores. Okay. Doutor Jaime MC, olhando para esta pena máxima de 12 anos, o que é que lhe oferece dizer?
Pronto, é uma medida acertada. Eu, de certa forma, tenho a lamentar por não termos capacidade até hoje de conseguirmos constituir, ou costurar, ou promulgar, ou aprovar uma lei que se adequa então à realidade atual. Nós, até o momento, até a data que eu falo para esses microfones, essas câmeras, temos um Código Civil que tem perto de 2 séculos. Mais de 2 séculos. Tínhamos o Código Penal anterior, que foi revogado em 2020, que tinha 2 séculos, uma coisa do gênero. No entanto, é a fase colonial e se adaptava ao contexto. Mas hoje, infelizmente, aprovou-se uma lei, ou um Código Penal e um Código Processo Penal em 2020, que em menos de 3 meses foi revisado, principalmente o artigo 55 e 45, se não estou em erro, sobre a questão da atribuição dos órgãos da polícia, de investigação e a PGR. Quer dizer, houve essa confusão. Volve desse tempo, vem de novo esse debate. Então significa que aqui alguma coisa está a se passar. Porque a lei não pode cair do céu. A lei tem essas características. Chamariam isto os técnicos de fontes da lei. As fontes da lei, a primeira dele é a sociologia ou a sociedade. A sociedade influencia no tipo de lei que devemos aprovar. Mas não é simplesmente uma lei que reflete os problemas de hoje, mas até problemas futuros. Né? Que é a tal coisa da previsão, a norma. Não esquece que a sociedade desenvolve. Tá bem, estamos a falar de 2020 para 2024. Revisamos 4 vezes. É normal. E temos um Código Civil. Mas é normal que se revisa. Tá bem, eu não estou a dizer que não, mas eu estou a dizer. São dinâmica, e os tá crimes, bem, mas não se está a perceber, doutor. Isso é só questão de percepção. Ou está a dizer o seguinte: os crimes não são perspectivados já pelo Executivo. Não é Executivo, estamos a falar da Assembleia Nacional, companheiro. Não é MPLA, estamos a falar da Assembleia Nacional. É os deputados que aprovaram. Está a dizer o seguinte: que quando se aprova uma lei, tem esses elementos, a previsão, a estatuição, tem esses conjuntos todos. Não se aceita, na nossa realidade, com o tipo de jurisconsultos, quadros formados na área do direito penal existente, termos erros do gênero, discutirmos todos os dias uma lei que já perdemos tempo a discutir e o pacote autárquico continua no esquecimento, porque nós queremos discutir coisas que já foram discutidas, já se gastou tinta e da lapiseira a escrever sobre essa lei. É isto que está a dizer. A medida é aplausível. Eu concordo com isto. Uma das formas que nós temos de reduzir e desincentivar o ato é aplicarmos uma pena tanto enquanto ajustada. É boa medida. Mas só que faz-se muito mal. Depois de 75, em Angola não tínhamos juízes, não tínhamos advogados, não tínhamos, jurisconsultos togados ou advogados togados, não tínhamos pessoas que entendiam tanto enquanto de direito como hoje. Então, neste tempo, 2020 a 2024, temos muitos técnicos, doutores em direito, que se fossem ouvidos e no momento antes da aprovação do próprio Código Penal, se passasse no crivo dos acadêmicos, dos debates, tenho apenas certeza que algumas dessas cláusulas já poderão ser expurgadas no próprio Código Penal. É simplesmente isso. O que acontece? Na lei anterior, o que eles apresentavam sobre esse debate? Eles diziam o seguinte, com a vossa permissão, eles diziam o seguinte: a modelo penal referente ao abuso sexual indicava que quem sendo maior praticar ato sexual com menor mediante pagamento ou outra contrapartida é punido com pena de prisão de 6 meses. 3 anos, era isso, 6 meses. E é sabido por nós que uma pena inferior a 3 anos é passível de conversão de multa, não poderá não dar lugar a uma prisão. Uma pena correcional. Certamente. Então, era tão brando. Isto incentivava outras pessoas. Houve esse lapso. Mas estou a dizer que estamos falando de um parlamento repleto de adultos, de não sei o quê, e tem assessores, e devia ouvir a sociedade. Esses erros de palmatória, em pleno século XXI, é que eu não quero que volte a acontecer. Porque eu estou a dizer isto, eu já comprei 2 vezes o Código Penal, terei que comprar novamente. Eu gastei 30 mil quase na primeira fase, depois tive que gastar mais. Quer dizer, eu não quero gastar dinheiro por um livro que claramente, que qualquer acadêmico, qualquer estudante, se calhar dedicado do 3º ano, conseguiria fazer melhor. Essa é a minha preocupação. A medida é aceitável, concordo com isto, mas os nossos parlamentaristas, os nossos deputados, têm que, de certa forma, discutir na especialidade, ponto por ponto, de cada lei que vão aprovar, para não fazer passar essa vergonha. Porque nós temos um Código Penal que durou muito tempo, se ajustava à realidade. Né? Era essa a perspectiva que eu queria trazer aqui no ponto negativo. Não considera o Código Penal uma vergonha, uma vez que foi revisado em 4 anos, 4 vezes.
Portanto, uma vergonha seria nós deixarmos o Código Penal da forma que está. E eu compreendo naturalmente aquilo que é a posição do Dr. Jaime, MC, mas a vergonha total seria nós deixarmos o Código Penal do jeito que está. Por quê? Porque o Código Penal de 2020, nós temos que saber que as leis são criadas de acordo com a movimentação do mundo ou do país. O país foi crescendo, o movimento foi, cada dia que passa, evoluindo. Naturalmente, a lei de 2020 não se ajustava com o tipo de crimes. Portanto, 2020, nós estamos a falar de crimes correcionais que dão direito a uma multa. E nós estamos a falar, hoje, 2024, cidadãos que, mormente, Luanda, só por dia, tem mais de 100 casos. Então, o Estado angolano deve se preocupar com aquilo que mais acontece no seu país. Naturalmente, houve agora a subida. É, por exemplo, o caso de o aumento também da penalização daqueles cidadãos que vão danificar os bens públicos de 15 anos. Naturalmente, na lei passada, também tinha aí uma penalização de 2 a 2 anos, uma multa equivalia, por exemplo, 100 e tal mil kwanzas. Portanto, hoje, o Estado já viu que, de facto, aquela penalização que taxou no ano transato, hoje, 2024, já não se ajusta. Naturalmente, deve remeter à Assembleia Nacional uma proposta de lei para ajustar a penalização que antes não era a mesma que hoje está-se a pedir. É normal que isso faz. Estados democráticos devem se reger por leis e o Estado angolano está no bom caminho. Esperemos nós que esta lei ou esta revisão pontual do Código Penal, os deputados possam votar da melhor forma possível e possam discutir e esmiuçar aquelas questões pequenas para que depois não possa votar novamente a lei. Ok. Doutor Jaime MC, considerações finais sobre este tema. Que mensagem fica, sobretudo, à sociedade e também mesmo aos legisladores? Ok. Recomendações é que sempre que quisermos analisar a tipificação, a moldura penal de cada crime, condenando o sujeito, temos que ter em conta 2 elementos importantes, que o elemento exógeno e endógeno. No entanto, o elemento psicológico do indivíduo, do agente da conduta errada, tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Como é que está psicologicamente essa pessoa? E o elemento exógeno, a questão social, o meio onde está inserido. Temos que analisar esses elementos todos. Se quem governa esse país não criar condições de, no mínimo, acautelar questões sociais, questões de emocionais, de certa forma, qualquer lei que nós aprovar não vão ser inúteis, de certa forma, porque não teremos comarcas suficientes para albergar um conjunto de pessoas com problemas de anomalia psíquica, porque as pessoas estão mal, estão fartos. Isto é consequência também de má governação, desgasta pessoas. Não está a dizer que isto é bom, mas está a dizer que temos que tomar conta disto, porque eu não rumino a ideia de um indivíduo de mais de 30 anos abusar sexualmente uma menor de 6 meses, de 3 meses. Então, Doutor Jaime, não pode trazer aqui falta de boa governação. Pronto, esse é meu ponto, meu ponto, depois o doutor vai ter o ponto dele. Sim, mas esse era meu 1 minuto para encerrar esse meu ponto. Mas está a terminar mal. Não, mas doutor, depois termina bem, doutor. Vai ter teu momento. Okay. Estamos? No entanto, o cidadão que queremos ter hoje, com a conduta positiva, é resultado do investimento que se deu nessa pessoa. Hoje estamos a falar de direitos fundamentais, de direitos humanos, porque tivemos um momento, uma oportunidade de 1 ou 2 indivíduos que investiram na nossa formação, quer com muito, quer com pouco. Se não tivéssemos esse investimento, de certa forma, aquilo que entendemos hoje como sendo crime, não entenderíamos. Teríamos outra norma social, ou a moral, ou a religião, ou o costume a regular a nossa convivência, e não, certamente, a norma jurídica. A norma jurídica estuda-se, a norma moral é convivência. A norma costumeira é um meio, entre outros elementos mais psicológicos e que influenciam nisto. Então está a tentar dizer que é preciso investirmos nesse homem, sabermos como é que está psicologicamente o cidadão angolano, para depois responsabilizarmos essa pessoa. Porque, pelo contrário, eu não consigo conceber um indivíduo de 30 tal anos abusar sexualmente alguém, uma bebê, ou um bebê, vai lá, de
3 meses. Eu não consigo conceber isto. Porque entre adultos já há um trabalho gigantesco. Imagina! Eu não sei como é que estamos a ver isto, mas isso é só o óbvio, né? Eu acho que alguma coisa, está em crer que alguma coisa se passa com essas pessoas. Então temos que acautelar isto, porque se nós não nos adiantarmos, teremos um conjunto de problemas. No entanto, promulguem leis, mas que sejam mesmo leis duradouras. Leis essas que podem não fazer sentido no dia que foi promulgado, mas daqui a 3, 4, 5 anos sentirmos efeito e a razão da existência daquela norma que já existia e nós não aplicávamos. A lei das autarquias, por exemplo, fala-se das autarquias, quer na Constituição de 75, se não vemos os Códigos Civil, tem a questão das autarquias, está sempre lá. Temos aquela revisão pontual de 92, fala sobre as autarquias, temos a Constituição de 2010, fala sobre as autarquias, até hoje falamos sobre as autarquias na Constituição, mas nunca se materializou isto. Então estamos a dizer que não se aprova a lei só para regular as situações concretas de agora. A lei tem que ter um elemento importante que é a previsão. Tem que prever problemas futuros e encontrar mecanismos para sancionar. Porque o direito penal não obedece à analogia, é preciso que o mandamento do previsto, cada artigo do Código Penal seja o mais explícito possível, que leve à compreensão então, dos cidadãos ou os leigos na matéria do direito penal. Obrigado, doutor Mário Aragão. Permita-me aqui dar algumas notas antes de ir para a minha recomendação final. É rápido mesmo, é rápido. Não é possível trazermos aqui exemplos de autarquias locais. Não é possível. Porque desde 75 a 2024 sabemos nós o que é que aconteceu em Angola de 75 a 2024. Portanto, a Constituição da República de Angola sempre, de facto, fez menção às autarquias locais. Agora, o que se deu é exemplo de criar uma... Não, está errado, doutor, está errado. Não, o doutor percebeu mal e está a rebater mal. Não, está a terminar mal, doutor. Isso até é vergonhoso. Eu disse o seguinte, que não podemos simplesmente... Não, tenho que ressalvar isso. Não, deixa-me terminar. Não, doutor, está a pegar minhas palavras. Não, deixa-me terminar. Não, doutor, está a pegar minhas palavras. Vai me deixar terminar ou não? Não, com as minhas palavras erradamente não. Não, deixa-me terminar. Então, com as tuas palavras, doutor. Com as minhas palavras. Deixa-me terminar. Nós sabemos muito bem que desde 75 a 2024, na nossa Constituição sempre teve menção às autarquias. Mas, para a sua institucionalização, é preciso outros passos. E sabemos que o que é que aconteceu neste intervalo? Angola não estava preparado para a realização das autarquias. Nós temos que saber isso. Agora, é verdade sim que a nova revisão do Código Penal deve fazer jus àquilo que é o modo vivendo de cada cidadão. Mas também é verdade, sim, a maior parte dos casos, e eu tenho acompanhado alguns casos em Luanda, são de cidadãos muito bem instruídos. Agora, nós devemos levantar. Será que há um problema psíquico? O doutor Jaime levantou. Há um problema psíquico? Devemos meter um médico para cada família, para acompanhar as famílias? Temos que levantar essas hipóteses. Agora, que há pessoas bem instruídas que também mormente têm feito essa prática, tem. Agora, é importante sim que, no meu entendimento, essa penalização de 12 anos não faz sentido. A mim, deveria haver 15, 20, 25, quiçá a 30 ou mesmo a castração. Ok. Muito obrigado, doutor Mário Aragão.